Oi, pessoal, eu sou a Jana. Esse daqui é o Mundos Paralelos, onde a gente fala tudo sobre literatura e livros. E hoje eu trouxe para vocês indicações de livros de mundos fantásticos em que a gente pode mergulhar. Então, eu trouxe 5 livros aqui para vocês. Então, o primeiro livro que eu tenho aqui para vocês de indicação é De Quando a Sorte Sangra. E aqui, nesse livro, a gente vai ter um mundo ali onde a gente tem tantos humanos quanto a gente tem algumas bruxas. E nessas bruxas a gente tem definição, já tem uma. Não faço ideia. Então essas bruxas, o poder delas, desde que elas nascem, já são encaminhado ali para onde elas vão ter mais afinidade, né? E a gente tem essa bruxa ali que é a principal, que o principal dela ali, o poder dela, é a adivinhação. Então, ela é chamada de filha do destino, justamente porque ela consegue adivinhar ali o futuro das pessoas. Então, ela faz adivinhações e tudo mais. Todo mundo meio que tem medo dela por conta disso. Ela é a única. E todo mundo ali se mantém longe, inclusive as próprias bruxas. E tem uma noite ali no ano em que os humanos podem ir até ali onde as bruxas moram. E eles pagam ali, né, e tudo mais, para perambular por ali. E aí tem todo um. É como se fosse um festival, assim. E, enfim, e aí é quando ela consegue dinheiro para poder fazer as suas adivinhações, que eles pagam para fazer adivinhações de futuro e tudo mais. E tem várias maneiras de se ler a sorte de uma pessoa, né? Então pode ser por ossos, pode ser por chá, enfim, depende do que a pessoa vai escolher. E isso já fala muito sobre a pessoa. E aí, ali quando ela tá, né, fazendo as coisas e tudo mais, aparece uma pessoa, um homem, e enfim, e aí ele pede a adivinhação do futuro dele e tudo mais. E ele escolhe os ossos. E aí, quando ela quebra o osso para ver a adivinhação do futuro dele, o osso começa a sangrar. Isso nunca tinha acontecido, mas ela vê que isso é porque tem alguém planejando a morte dele e que ele vai morrer no futuro. Então ela conta para ele tudo mais, que é o que vai acontecer com ele. E aí depois ela descobre que é nada mais, nada menos do que o príncipe ali do reino deles. E enfim. E aí no dia seguinte ela recebe uma proposta, um convite para ir até o palácio. E aí o príncipe vai nesse meio tempo, ele está ele vai estar fazendo, ele está recebendo mulheres de todos os lugares ali do reino para encontrar uma esposa. Então, essa bruxa vai disfarçada pro palácio, justamente porque ninguém pode saber que o futuro dele é esse e tudo mais. E enquanto ela tá lá disfarçada, ela vai tentar encontrar quem é que tá tentando matar ele e ver se a sorte dele muda de alguma maneira. Então, é mais ou menos por aí a história. Gente, eu amei muito. Esse daqui vai ser uma série, tá? De livros. Inclusive, já tem o segundo livro lançado e eu quero muito ler, porque eu realmente gostei muito, muito, muito desse livro quando eu li. E eu preciso muito mostrar para vocês, porque além da história ser incrível, essa edição é lindíssima. Então, gente, olha essa pintura aqui. Eu achei muito linda. Isso aqui é uma sobrecapa. Mas, gente, olha isto daqui. Que coisa mais linda. Eu acho esse livro, eu acho que é um dos mais lindos que eu tenho, de verdade. Olha aqui a contracapa. Que coisa mais linda. De verdade, eu acho esse daqui um dos livros mais lindos que eu tenho. De verdade, eu acho muito, muito lindo. E aí, o próximo livro, a próxima indicação é O Abismo de Celina, um livro nacional, uma fantasia nacional incrível, que eu amo. Então aqui a gente vai ter a história da Celina,
ela tava ali na vida dela. Então ela tava ali, né, vivendo a vida dela, até que acontece um incêndio no apartamento que ela vivia. Ela entra para tentar salvar o gatinho dela. E, infelizmente, quando ela acorda, ela faleceu. E ela acorda ali num mundo que é chamado de abismo. E ela se depara ali com várias outras pessoas e com a morte. E a morte fala que eles vão jogar um jogo e que o vencedor vai poder escolher ali o destino dele, vai poder escolher um prêmio ali, que é justamente sair do abismo. Então, eles vão passar ali por várias provas para poder ganhar esse prêmio e sair ali, escolher esse futuro dela, escolher esse prêmio, que é sair desse abismo. Então, eles passam por várias provas e tudo mais. E aí eles têm que lidar com a morte ali, né? Que é quem de fato faz os desafios, né? E tá ali uma presença constante ali entre eles e tudo mais. E temos que pensar que são jogos, são provas, e que somente uma pessoa vai sair dali vencedor. Então, isso também mostra o quanto as pessoas, por mais que você já esteja morto, elas formam grupos e, claro, que elas tentam uma prejudicar a outra, porque afinal elas querem ganhar e, enfim, as coisas vão acontecendo. Esse aqui não tenho como falar muito, porque ele é um livro muito curtinho, então acabo contando toda a história se eu falar muito sobre ele. Mas é um livro que eu gostei muito, eu achei muito interessante. Eu gostei muito mesmo, então eu super indico. E, gente, uma fantasia nacional, então acho que a gente tem que dar valor para os nossos autores nacionais aqui também. E aí, o terceiro livro que eu vou indicar para vocês é o livro de Azrael, que também é uma série, tá, gente? Esse aqui é o primeiro volume só. Mas ele vai contar a história da Diana, que ela ali, num desespero que ela teve há séculos atrás, ela acabou fazendo ali um acordo com o Caden para salvar a irmã dela. Então esse acordo faz com que ela sirva ele ali, tenha essa esteja presa mesmo em servidão ali com ele. E agora ela vai ser obrigada a procurar uma relíquia que está escondida ali há muito tempo, que ninguém sabe se é real ou não, na verdade, mas que é uma relíquia extremamente perigosa, que pode acabar com o mundo. E a gente tem o Semkel, que foi ali, que é uma criatura extremamente poderosa, e que ele, depois da guerra ali, que realmente foi a Guerra dos Deuses, né? Depois dessa guerra, ele cansou meio que de tudo e tava meio que na dele ali, tava quieto. Ele tava escondido de tudo, ele não queria mais saber de nada. Inclusive, ele tinha coroa para ele, né, dos demônios e tudo mais, mas ele negou isso, ele não queria mais isso para ele. E por conta desse ataque, de estarem procurando essa relíquia, ele vai ter que voltar ao mundo, né? Voltar à luz do mundo ali. E tem ali uma pessoa que ele ama, que de novo começa a entrar na mira dos inimigos dele. Então ele realmente tem que se mostrar de novo e fazer tudo o que ele pode para que essa relíquia não volte à tona e que não machuquem a pessoa que ele ama tanto. E por conta dessas coisas aí, a Diana e o Sam que acabam se encontrando e eles precisam acabar trabalhando juntos, justamente para que as coisas não acabem da pior maneira possível. Então eles acabam entrando num acordo e acabam trabalhando juntos para que as coisas não sejam piores do que elas podem ser. E eu tenho que dizer que esse livro aqui me surpreendeu bastante. Eu via bastante gente falando sobre ele e tudo mais, e eu fiquei curiosa
Tenho que confessar que a escrita da autora é, não foi muito bom pra mim, eu não gostei muito da escrita dela, mas a história é tão boa que mesmo a escrita não me agradando, eu continuei lendo, porque realmente a história é muito boa e me fez querer continuar lendo, querer saber o que estava acontecendo, o que, que ia ser, o que, que ia acontecer com a Diana e tudo mais. E aqui a gente tem o lado dos demônios, né? Então a gente tem esse peso, né, de o que está acontecendo, se eles vão. Se eles têm essa consciência ou não, se eles têm esse contrapeso de que de pensar realmente se essa relíquia que pode acabar com o mundo, se vale a pena isso ou não. Então eu achei bem interessante a história e eu preciso continuar essa série, inclusive. E agora, então, vamos para a quarta indicação, que é Starters. Gente, esse livro aqui é uma distopia, é uma duologia também. E eu fiquei, quando eu conheci por acaso esse livro aqui, e eu gostei muito, muito, muito. Ele conta a história de um mundo em que aconteceu uma epidemia, e essa doença pegou principalmente numa população adulta. Ali tem a idade, a faixa etária certinho, não vou lembrar agora exatamente qual foi a faixa etária. Mas aí o que aconteceu? As pessoas ricas tiveram dinheiro para comprar a vacina e tudo mais, porque infelizmente essa vacina não foi dada pelo governo. Você tinha que comprar. Então os ricos conseguiram se proteger e tudo mais. Então você tem a população rica ali. E aí o que aconteceu? As crianças, principalmente a população pobre, ficou desamparada totalmente. Eles vivem ali como população de rua. E aí os idosos acabaram conseguindo, principalmente os ricos conseguiram se proteger e tudo mais. Então a gente tem essa discrepância. E a história vai contar justamente a história de uma dessas garotas de rua que tem um irmão e ela precisa de todas as maneiras possíveis conseguir sustentar os dois. Eles moram ali em um dos prédios abandonados, eles conseguem comida do jeito que dá e realmente é muito complicado a situação toda. E aí o que acontece? Tiveram algumas clínicas que, por conta dessa população já idosa, rica, que conseguiu se proteger, eles conseguiram fazer uma tecnologia em que eles pegam o corpo de pessoas mais novas e eles meio que apagam essa pessoa e conseguem transferir a consciência de outra pessoa para dentro desse corpo pelo tempo que for necessário. E aí, essa pessoa que está com a consciência transferida pode fazer o que ela quiser. Claro que tem algumas regras. Por exemplo, você não pode fazer tatuagens, você não pode fazer sexo, você não pode beber, não pode mudar o corte de cabelo. Enfim, tem algumas regrinhas ali que você não pode fazer. Mas elas fazem isso. E aí elas pagam para essas pessoas mais jovens para alugar o seu corpo. E enfim. E aí, essa nossa protagonista, ela é super contra essa empresa. Só que o que acontece? O irmão dela fica muito doente e ela precisa de dinheiro para comprar remédio, para ir no médico e tudo mais. E a única solução que ela se vê é ir ali alugar o corpo dela para conseguir esse dinheiro. Então ela vai e aluga o corpo dela. Só que o que acontece? A consciência dela não se esvai totalmente, ela acaba lembrando de coisas. E ela conhece uma senhora rica que alugou o corpo dela, que está procurando pela neta dela que desapareceu depois que alugou o corpo dela ali naquela empresa. Então elas meio que no começo elas brigam, mas depois elas acabam chegando num acordo e elas começam a investigar essa empresa, porque a gente sabe que
Na teoria, tudo é muito bonito, mas é claro que não funciona dessa maneira. E também se entra muito nessa discussão da ética, né, da até onde a gente pode ir com a tecnologia. E se de fato você alugar um corpo é algo que a gente deveria fazer ou não. Então, é um livro assim que realmente é muito incrível. É incrível esse livro aqui. Eu realmente me apaixonei, eu fiquei super interessada na história e os dois são muito, muito bons. A escrita é incrível, os personagens são incríveis, toda a história é incrível, então realmente é uma super recomendação. E aí, por fim, trouxe essa indicação de livro aqui para vocês, que é uma trilogia, tá? Esse aqui é o primeiro, que é Eve of Man. E tem que dizer que a gente tem só os dois primeiros lançados, o terceiro ainda não foi lançado. E, infelizmente, a gente só tem ele em inglês. A gente não tem a tradução dele ainda para o português. E não sei se teremos ou não essa tradução. Então, infelizmente, se você não consegue ler livros em inglês, esse daqui não vai ser uma indicação para você. E me desculpe por isso, mas é porque eu realmente amei essa trilogia, que infelizmente só tem dois lançados por enquanto. Mas vamos lá. Aqui é uma distopia também. Nós vamos ter a história da Eve. Nós estamos num mundo ali onde alguma coisa aconteceu com a população em que, infelizmente, pararam de nascer meninas, só estão nascendo meninos. E aí, quando as meninas nascem, elas acabam falecendo muito jovens, muito novinhas, ali nenês ainda. E ninguém consegue entender o porquê. E, enfim, mesmo com toda a tecnologia, com toda a ciência avançada, não se consegue fazer com que as mulheres e crianças ali, meninas, sigam adiante, que elas é, cheguem à idade adulta enfim, não consegue. Até que tem uma mulher que engravida e é uma menina. Então, quando que é chamada de Eve, inclusive, que quando ela nasce, o governo entra em contato com essa família e leva ela para uma das instalações do governo por questões de, eles dizem ali, por questões de segurança mesmo. E fazem essa menina ali, tudo que eles podem para essa menina vingar e crescer e tudo mais. E eles conseguem. Aqui a gente vai ter a história da Eve quando ela tá na adolescência ali, já quase. Adolescência, porque ela já tá ali com seus 18 anos. Enfim. Então a Eve, ela cresce ali nesse mundo, cercada só pelas mulheres idosas, né? Porque a gente tem ainda as idosas que criam ela ali. E foi criada uma melhor amiga para ela, que é controlada como se fosse uma inteligência artificial, que parece uma pessoa real, mas não é, como se fosse um holograma, assim, mas que realmente parece uma pessoa. Que são controladas por meninos da idade da Eve. Enfim. Só que, e na teoria, não deveria dar para saber quem é a pessoa que está controlando essa melhor amiga. Só que a Eve sabe muito bem diferenciar essa melhor amiga de quem são as pessoas que estão controlando ela ali. E ela tem uma pessoa preferida, é o filho do chefe do. Não, peraí. Ele é filho do chefe. Filho do chefe. Tá certo. Ele é filho do chefe do projeto. Então, que inclusive deveria ser o mais imparcial possível, mas ele não consegue ser imparcial. E enfim, ele é a preferida dela e ela conta ali algumas coisas para ele, alguns segredos dela e tudo mais. E ela vive ali cercada por essas pessoas e tudo mais, porque realmente ela é uma mulher e eles precisam dela para continuar a população humana. Só que aí, o filho, inclusive, do chefe, começa a entender certas coisas sobre o projeto que ele não acha correto.
E a Ivy também. A Ivy começa a escutar certas coisas que sempre passaram para ela, mas ela começa a levantar as anteninhas dela ali, começa a entender que talvez ela não esteja tão de acordo assim. Enfim. E aí o livro levanta muito sobre isso, né? De como você controla uma população, como você consegue se tornar uma pessoa mais importante do que reis, do que governantes ali dentro de um país, dentro do mundo, né? É você tendo a pessoa mais importante para a população, que seria a Eve, né? Que é a única mulher do mundo. Mas enfim, de verdade me surpreendeu muito esse livro, a complexidade da história, a complexidade de detalhes do mundo e tudo, e para onde vai. E eu tô assim, esperando ansiosíssima o terceiro livro, porque o segundo parou num lugar que, meu Deus do céu. Enfim, é um livro que eu realmente indico muito, porque é sensacional. É só isso que eu posso dizer. É sensacional. Você precisa ler para entender o quão incrível essa trilogia. Enfim, eu acho a capa, gente, super, super linda. O segundo é. Esse aqui é o Eve of Man, e o segundo é The Evolution. Enfim, é tão linda quanto. E estou aguardando ansiosíssima o terceiro livro dessa trilogia. Então foi isso, pessoal. Essas são as indicações de hoje. Espero que tenham gostado. Então, se você gostou, deixe seu like. Comenta aqui se você já leu algum desses livros ou que outros livros que vocês acham que tem aí um universo fantástico maravilhoso e que dá pra gente entrar aí neles e se perder um pouquinho. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui que eu posto no canal. Estou postando vídeo toda terça, quinta e sábado. Se inscreve, compartilha com os seus amigos aí, com a família que gosta de ler. E é isso, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo.